Olá, queridos, a paz do Senhor, nós estamos de volta e eu quero trazer aqui uma palavra da parte de Deus para a nossa reflexão. Eu quero deixar aqui um versículo que se encontra no livro dos Salmos, 55, verso de número 17. É um salmo de Davi, onde ele diz: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Nós observamos nesse salmo, querido, aqui, os 3 horários oficiais de oração entre os judeus. E Davi está dizendo aqui, como judeu, que de tarde, de manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então Deus, ele ouve a nossa voz quando nós oramos ao Senhor, e Davi está aqui expressando que ele busca o Senhor 3 vezes ao dia. Nós encontramos esta oração no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6 do seu livro, e o versículo de número 10, onde Daniel está exilado na Babilônia, e o texto do capítulo 6, verso 10, diz: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então Daniel, também como Davi, ele faz as suas orações 3 vezes ao dia, mesmo distante de Jerusalém, mesmo estando exilado em Babilônia, Daniel está buscando a presença de Deus. Nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, os discípulos também buscando a presença de Deus através da oração. E em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso de número 1, a Bíblia diz que e Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então nós observamos aqui os discípulos, Pedro e João, se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Nós observamos também que no período da igreja primitiva, os discípulos, os cristãos, eles também oravam em momentos difíceis, em momentos de dificuldades que eles enfrentavam, em momentos de perseguições, eles estavam sempre também orando. E no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos uma igreja que está em oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso de número 5, nós observamos, o texto diz assim: e assim Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então nós observamos aqui que a igreja, ela sendo perseguida no capítulo 12 de Atos por Herodes, que manda matar Tiago a fio da espada, nós encontramos aqui uma igreja reunida. Enquanto Tiago é morto e Pedro está preso, a igreja está fazendo uma oração incessante a Deus pela vida do seu líder, que é o apóstolo Pedro. Então,
a igreja está orando em momentos de perseguição. E nós encontramos no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 21, segundo livro de Samuel, no capítulo 21, o texto diz assim, versículo 1: Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então nós encontramos aqui, na época em que Davi reinava, houve uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi, quando descobre, quando percebe e enfrenta essa dificuldade, ele vai consultar ao Senhor. E quando ele consulta ao Senhor, o Senhor dá a resposta e diz qual é a razão daqueles 3 anos de fome consecutivos. O que é que nós aprendemos com isso? Que nesses dias que nós estamos vivendo, nós precisamos estar orando, buscando a presença de Deus e redobrando as nossas orações, consultando ao Senhor. Porque quando nós consultamos ao Senhor, com certeza Ele responde às nossas orações. Que Deus abençoe, meus queridos, e que nós possamos redobrar as nossas orações e com certeza o Senhor irá responder às nossas orações e às nossas súplicas. Ele vai responder também às nossas queixas, assim como disse os textos bíblicos que nós lemos aqui. Em momentos difíceis, o segredo é consultar ao Senhor para que Ele nos dê uma resposta. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, dê um like aí e inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para que você possa ser notificado com vídeos que vão edificar a tua vida. Fica na paz e um abraço.